Meus irmãos, nós vamos iniciar nosso estudo bíblico. Vamos abrir no segundo livro das Crônicas. Segundo Crônicas, no capítulo 33. Nesse primeiro momento nós realizaremos a leitura do verso 1 até o verso 10. E no outro momento do estudo, no versículo 11 até o 20. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 33. Antes da leitura, vamos falar com Deus. Querido Pai, nós te louvamos, te agradecemos, somos de fato gratos por mais esse privilégio imenso de nos reunirmos aqui na tua casa de oração. No período em que muitos irmãos estão ausentes de Brasília, rogamos as tuas bênçãos sobre eles. Agradecemos-te, ó Deus, pelos irmãos que se dispuseram a estar conosco aqui essa noite no templo, que o Senhor possa de fato nos abençoar com a leitura da tua palavra, com a exposição da mesma, os momentos de orações, que tudo que for realizado aqui possa de alguma forma glorificar e exaltar o teu nome, ó Deus. Que possa também produzir edificação nas vidas de todos aqueles que tiverem contato com o que vai ser pregado aqui. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos trabalhando o retorno para o salão social. Alguns irmãos se habituaram aos bancos e se recusam a utilizar aquelas cadeiras. Nós estamos precificando o valor de novas longarinas acolchoadas. Estamos também na iminência da chegada de um novo equipamento de filmagem que vai ficar fixo aqui no templo, e a câmera que nós já utilizamos, ela vai ficar móvel, então ela poderá ir para o salão social e teremos um ambiente melhor, mais próximo. Aqui fica muito grande, e o que vai propiciar a participação, porque aqui fica meio que uma pregação, não é bem um estudo bíblico semanal, mas acaba se tornando uma pregação, e é importante a participação da igreja nesse momento de estudo, até para tirar dúvidas em relação àquilo que nós estamos tratando ou outros assuntos que eventualmente surgirem. Leitura em 2 Crônicas, capítulo 33, verso 1 a 20, nos diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado, levantou altares aos Baalins e fez poste-ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: Em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens. Era agoureiro, ou seja, supersticioso, vidente. Praticava feitiçarias. Tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar à ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: Nesta casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado. Toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E vamos só até aqui. Depois nós temos o cativeiro até o 9. Pregador no livro de Eclesiastes, após contínuas observações, até o capítulo 11 de Eclesiastes, ele faz diversas observações do que se passa debaixo do sol e não sob o sol, acima do sol,
acima daquilo que os nossos olhos podem ver no céu. E ele, após 11 capítulos de observações na vida debaixo do sol, ele conclui: aquilo que é torto não se pode endireitar. Na verdade, ele começa Eclesiastes no capítulo 1, verso 15, falando a respeito disso. Nós sabemos que ele vai se limitar, nos primeiros 11 capítulos do livro de Eclesiastes, a descrever a vida sem uma intervenção de Deus ou sem considerar Deus. E a sua opinião parece compartilhada com muitas pessoas em nossos dias, inclusive cristãos, inclusive crentes. E esse determinismo gerou um ditado popular brasileiro, certamente os irmãos já ouviram falar: pau que nasce torto, morre torto. Não tem jeito. Tem uma música popular também bem conhecida: eu nasci assim, cresci assim, e vai até o final, né? Os irmãos conhecem muito bem. E influenciados por esse tipo de filosofia, muitos imaginam que as pessoas não podem ser mudadas. Preste bem atenção na sentença: as pessoas não podem ser mudadas, não que elas mudam por si mesmas, mas que alguém não tem condições de mudá-las, de transformá-las efetivamente. E esse tipo de pensamento pode ser reconfortante para os impenitentes ou aqueles que não querem a mudança. Afinal de contas, pau que nasce torto, morre torto mesmo. Eu sou desse jeito, eu sou pavio curto, eu não tenho paciência. Então não tem mudança. E eles vão meio que se acomodando a esse tipo de filosofia. Há aqueles que pensam que o avançar em certos caminhos não possibilita o retorno. Uma pessoa que, dando um exemplo, está muito afundada no crime organizado, é um traficante e sobrevive daquilo e fez riqueza com aquilo, dificilmente essa pessoa volta. Dificilmente essa pessoa vai ser honesta. Nós vimos essa semana e ficamos escandalizados com o caso do anestesista, o médico anestesista, e o irônico é que o anestesista tem a missão de suavizar o sofrimento ou de retirar a dor. Essa é a missão dele. E aquele médico, na verdade, impingiu uma dor emocional difícil de ser erradicada. Um absurdo. Isso que foi filmado, fora o que ele fez antes. É o que foi flagrado. E vendo um pouco a respeito desse debate sobre a punição daquele ex-médico, que ele vai responder um processo, certamente vai ser expulso. Então, não é nem bom usar a profissão, né? Mas aquele psicopata, eu acho que esse é o termo mais adequado para aquele sujeito. Passará 6 anos preso, irmãos. 6, 8 anos preso, depois ele vai estar livre. Vai estar livre. O psicopata, só Jesus mesmo para mudar. Só Jesus, porque Jesus pode mudar. Então há aqueles que pensam que o avançar em certos caminhos não possibilita o retorno. E aqui, em princípio, a história de Manassés se encaixa nesse tipo de visão de mundo determinista. Esse rei passou de todos os limites possíveis de profanação daquilo que era mais sagrado, de profanação do templo, de profanação do altar, passou por cima de tantas normas, tantas leis. Filho de Ezequias, um rei extremamente piedoso. Na verdade, Manassés foi uma depressão entre 2 reinados que foram exitosos. Foi o reinado de Ezequias e o reinado de Josias, seu sucessor. Ele está ali como uma espécie de depressão horrenda na história do povo hebreu. E então, em princípio, a história de Manassés vai se encaixar nessa visão determinista. Esse rei passou de todos os limites possíveis. Todavia, o triunfo da graça de Deus sobre esse rei, de alguma forma,
nos oferece esperança e desafia as vidas de tantos outros que foram longe demais. A história de Manassés nos fala a respeito da graça triunfante de Deus. Então, primeiro eu vou tratar aqui quem foi Manassés. Não tem como estabelecer uma biografia detalhada, mas Manassés foi o 15º rei de Judá, da dinastia de Davi, filho de Ezequias, avô do grande rei Josias. Reinou durante 55 anos em Judá, é o que o texto bíblico nos fala. Teve o reinado mais longo da história dos reis dos judeus. Foi o reinado mais longevo. Em muitas coisas ele excedeu os seus antepassados. Além do tempo do reinado, especialmente a prática da pecaminosidade diante do Senhor. Essa expressão, perante o Senhor, diante do Senhor, é muito importante quando o cronista se vale desse termo, perante ou diante do Senhor. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso daqui a pouco. Então foi um tempo trevoso, nefasto. O povo de Deus fez pior do que as nações pagãs que habitavam naquelas terras. Ele faz questão de dizer isso no texto que lemos 2 vezes. Eles fizeram pior do que os pagãos. Manassés significa, literalmente, aquele que faz esquecer. Os irmãos lembram qual é o outro Manassés que aparece na Bíblia? Lá no livro de Gênesis, no finalzinho, no primeiro livro de Moisés chamado Gênesis, primeiro filho de José do Egito. Ele deu o nome de Manassés. E aquele Manassés carregava consigo o significado positivo desse nome. Este me fez esquecer, porque aquele filho de José lhe trouxe profusa, intensa alegria e fez com que José, por um momento, esquecesse os amargores da vida e esquecesse da rejeição de seus irmãos. José, por um momento, esqueceu quando seu filho nasceu. Mas os atos malignos desse Manassés, que nós estamos falando hoje aqui, influenciaram o povo de Judá e fez com que o povo esquecesse dos caminhos do Senhor. Aquele que faz esquecer. Nesse caso, aquele que faz esquecer os caminhos de Deus. No catálogo de suas maldades estão as idolatrias, as adivinhações, as feitiçarias e até mesmo o sacrifício humano de seus filhos. Filhos, no plural, não foi apenas um, filhos. Sacrificou os filhos a Moloque. O cronista classifica essas práticas como abominações dos gentios, dos estrangeiros, daqueles que não fazem parte do povo da aliança. Não é assim que se faz em Israel, não é assim que deveria ser em Israel. Os irmãos veem que esse tipo de abominação e deturpação é muito antiga no meio do povo de Deus. Lamentavelmente, de uma liderança nacional, de quem se esperava o exemplo. Ele fez essas práticas perante o Senhor, na face de Deus. Um comentarista bíblico, explicando esse termo perante ou diante de Deus, ele diz que é como se fosse uma pessoa que não se satisfaz em meramente cometer o adultério nas trevas. Mas ela faz questão de explicitamente cometer o adultério na frente do seu cônjuge, consciente. É isso que o cronista quer passar aqui. Manassés tinha consciência do que estava fazendo, das abominações dos gentios e perante o Senhor. Então esse era Manassés, assim de uma forma bem resumida. Como é que eram os dias de Manassés? O reinado de Manassés ocorreu num período de grandes transformações mundiais. No cenário político, os assírios estavam ainda dominando cruelmente
todos os povos conhecidos. No campo religioso, as atenções se voltavam para a astrologia, marcada ali pela construção de inúmeros zigurates. Irmão, sabe o que são zigurates? São aqueles massivos monumentos construídos em formato piramidal. Pirâmides do Egito. Então era um tempo que isso estava muito na moda. Se você estudar sobre as 3 principais pirâmides do Egito, você vai perceber que a arquitetura está muito ligada à astrologia. Está muito ligada ao céu, a maneira como eles viam aos deuses. E Manassés estava conectado com esse tipo de sincretismo religioso, essa religiosidade bagunçada. Havia intensas transformações também no território de Judá. Manassés assumiu apenas com 12 anos. Era um adolescente. Apenas um adolescente. Ezequias foi um líder, o pai dele foi um líder extremamente capaz e amado por seu povo. Um rei muito amado. Ele contribuiu grandemente para o progresso do país. Ezequias inventou a agricultura em Israel, o cultivo. Olha só que grande progresso. A colheita programada em larga escala para toda a nação. Ezequias equipou todo o seu exército, arquitetou e canalizou o que me chama muita atenção em Ezequias. O que mais me deixa impressionado é que ele pensou e fez realizar toda a canalização de água para toda a cidade. Numa região desértica, ele canalizou água potável para toda a cidade, para toda Judá. Mas principalmente, irmãos, sob a liderança de Ezequias, o povo viveu uma espécie de despertamento espiritual. Por causa da liderança piedosa do rei, a nação passou a adorar o Senhor. Desfez os altos, desfez os postes-ídolos, passaram a cultuar a Deus com alegria, com intensidade, com consciência. Graças à liderança de Ezequias. Esse foi o principal destaque do seu reinado. E nesse período, segundo Crônicas, depois você pode ler segundo Crônicas, capítulo 30, verso 26, eles voltam a celebrar a primeira Páscoa. E o que está dito ali no texto sacrossanto e bíblico é que a festa da Páscoa foi semelhante à inauguração do Templo de Salomão. Lembram da grande festa, dos sacrifícios gigantescos, da celebração? Então, a alegria que o povo sentiu quando eles voltaram a celebrar a Páscoa se assemelhava àquele período de celebração no reinado de Salomão. Mas o reinado de Manassés foi marcado por apostasia espiritual. O pior rei de Israel e um dos pecadores mais abusados de toda a história. Indiscutivelmente, Manassés pode ser definido dessa forma. E o seu reinado foi o princípio do fim de uma nação. Sem dúvida alguma, as suas abominações contribuíram para a derrocada de Judá. 50 anos depois de sua morte, haveria o cativeiro. A cidade seria destruída. E a dinastia davídica sofreria um abalo sísmico, sendo recuperada somente com o advento de Cristo. Somente com o advento de Cristo. Essa história, meus irmãos, evidencia uma verdade. Não há ninguém que caminha tão longe no pecado que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Os pecados e a conversão de Manassés, que é o que nós vamos ver no terceiro ponto, nos convidam a uma esperança em Deus. Foi uma ação divina. E Manassés não deveria ser lembrado como o pior rei de Israel, mas como alguém alcançado pela graça de Deus.
a despeito dos prognósticos e análises humanas de comportamento. E aí nós vamos para o terceiro e último tópico, que é a respeito da restauração de Manassés, dando sequência na nossa leitura, a partir do verso 10. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. E então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto, também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Quanto aos mais atos de Manassés e à sua oração ao seu Deus e às palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, a sua transgressão e os lugares onde edificou altos e colocou poste ídolos e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que tudo está na história dos videntes. Assim, Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Manassés foi levado preso, humilhado, curiosamente para a Babilônia. O cativeiro de Manassés lhe resultou numa profunda angústia, mas não apenas a angústia, que foi o que Judas sentiu. Não apenas o remorso, não apenas o tentar resolver as coisas erradas que ele fez. Ele, no segundo momento, reparou os erros que ele cometera, mas no primeiro momento ele pediu socorro a Deus. E Deus o socorreu. De uma forma milagrosa, Deus deu livramento. Aquele cativeiro deu a ele angústia, mas ao mesmo tempo arrependimento. Arrependimento sincero. O texto bíblico é enfático em dizer que ele implorou, ele suplicou diante de Deus. Veja que ao longo do seu reinado ele nunca orou a Deus, até aquele momento. Ele nunca buscou a Deus. A semelhança de Sansão, que nós estudamos recentemente. Uma vida na boemia, uma vida na chamada curtição, e quando a coisa apertou para o lado de Sansão, aí Sansão orou a Deus. Ele buscou a Deus. E Deus atendeu a oração do rei, embora o povo ainda não desse nenhuma atenção a Deus. É irônico, irmãos, observarmos que as reformas de Jerusalém e do templo, no tempo de Manassés, somente foram necessárias por causa do estrago provocado por ele mesmo. Não foi uma reforma do que outros fizeram, talvez o velho Manassés, o velho homem, mas ele mesmo provocou a destruição de Judá. Porque Ezequias teve um reinado assim muito profícuo, muito abençoado, muito exitoso, e ele colocou tudo a perder. E as reformas que ele promove, na verdade, são para meio que reparar os danos causados nos seus primeiros anos de governo. Então esse homem foi restaurado pela graça do Senhor.
E aqui em nossas considerações finais, eu quero extrair algumas lições práticas reveladas no texto bíblico que nós podemos aprender. A primeira delas é que por sua longanimidade, Deus tolerou a loucura das provocações de Manassés. Uma insanidade. Meus irmãos, não é muito diferente nos nossos dias, não. Eu não estou falando só dos nossos filhos, que às vezes caminham meio mais para lá do que para cá. Eu estou falando do nosso país mesmo, da nossa nação. O evangelho está posto, o evangelho está pregado, e muitos voltam as costas para o evangelho e profanam esse evangelho. Embora oriundo de um lar temente a Deus, Manassés desenvolveu uma atitude obstinada de ofender ao Senhor. As transgressões de Manassés não pararam com ele, mas influenciaram toda uma nação, influenciaram um povo. Nós aprendemos, irmãos, que Deus vai julgar os influenciadores. Deus vai julgar. Os influenciadores para o mal, Deus vai julgá-los. Item por item. Deus exercitou sua longanimidade na história de Manassés. E eu vejo que em muitos momentos Deus exercita a sua longanimidade na nossa história. Uma segunda lição é que em seu juízo, Deus proporcionou que Manassés experimentasse as consequências do seu erro. Ele sentiu o peso dos seus erros. Às vezes nós queremos, de certa forma, proteger aqueles que amamos das consequências dos seus erros, mas eles vão ter que arcar com as consequências. Foi assim que Deus tratou com Manassés. Ele virou as costas para o Senhor, Deus permitiu que os assírios adentrassem no seu palácio, arrancassem de lá. Tem alguns comentaristas bíblicos que falam que esses ganchos do versículo 11 é como se fossem anzóis espetados na carne dele. Ele sentiu o peso dos seus atos pecaminosos. Após ter a sua mensagem rejeitada pelo rei e toda a nação, Deus usou os ímpios como agentes do seu juízo. E Manassés foi cativo de forma humilhante. Nós aprendemos, irmãos, que nenhum poder humano é capaz de lidar com a ira de Deus. Nós não falamos muito sobre a ira de Deus, porque as pessoas às vezes pensam que Deus nem se ira, Deus é muito bom. E volta e meia eu me deparo com as mesmas questões, elas se repetem. Recentemente, conversando com uma pessoa que estava chegando na igreja, ela falou: pastor, eu já li os 2 testamentos. No Antigo Testamento, Deus era muito mau. Deus não tinha paciência. Deus agia com muito rigor. Mas o Novo Testamento ele já é mais gracioso, benevolente. Não seria o Deus do Antigo Testamento diferente do Novo Testamento? E ela apresentou as argumentações, eu disse para ela: não, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Quando nós pensamos em Israel, havia um regime teocrático, Deus é quem dominava a nação, então alguns juízos eram imediatos, e a lei de Deus é muito mais pesada do que todas as leis da humanidade. Ele trata com rigor, é olho por olho, dente por dente. A lei dele continua a mesma. Não mudou, não. E alguns dizem: mas no Antigo Testamento muitos morriam pela desobediência, no Novo não. Será que no Novo não? Lembram de Ananias e Safira? Lembram dos dois? Novo Testamento. Igreja primitiva. Morreram no altar por terem blasfemado contra o Espírito Santo. É o mesmo Deus, ele não muda. Isso deveria, de alguma maneira, nos assustar. Então, nenhum poder humano é capaz de lidar com a ira de Deus, irmãos. Se o mar está revoltoso, se o mar vai consumir uma costa, não adianta, não existe nenhum recurso dessa terra que possa impedir isso. Nenhum recurso. O que a gente pode fazer é ficar quieto
e deixar passar a ira do Senhor. É a única coisa que nós podemos fazer. E que irônico, né? Alguém que admirava e procurava moldar a sua vida aos padrões pagãos, foi subjugado por eles. E nenhum daqueles ídolos que Manassés adorou foi capaz de livrá-lo das mãos dos pagãos. Nenhum daqueles ídolos. Podem ter certeza que possivelmente ele clamou a eles também. Mas nenhum foi capaz. Porque os ídolos não podem fazer absolutamente nada. Mas terceira e última lição que nós podemos depreender dessa passagem, tem muitas, né? É que em sua graça Deus não desprezou o arrependimento do rei. Na sua maravilhosa graça, Deus não desprezou o arrependimento. Livro do profeta Isaías, se eu não me engano, Isaías 59 ou 57, Deus diz que Ele é aquele que habita o alto, que é o sublime, que é o todo-poderoso, que é o Deus do universo, de todas as coisas, está sobre tudo e todos. Mas Ele é o Deus que habita com o contrito de coração. Com aquele que se humilha, com aquele que se arrepende. Meus irmãos, na cidade repleta de ídolos em Babilônia, Manassés teve um encontro verdadeiro, pessoal e transformador com Deus. Sua vida foi mudada. Ele de fato foi convertido. A sequência aí do texto, depois que Deus lhe atende a oração, verso 14 até o verso 17, nos fala um pouco dos feitos de Manassés. Produto de uma vida transformada pela graça de Deus. Deus não rejeita a oração de um coração contrito. Meus irmãos, não existe vida tão torta que Deus não possa desentortar. Não existe. Deus, de fato, muda. E Deus tem mudado. Conversando com a família aqui da igreja, eles muito preocupados em dar um testemunho cristão em meio aos seus familiares e aflitos, angustiados. Eles disseram, pastor, a gente precisa ir com a Bíblia debaixo do braço e abrir, pregar e falar de Jesus para eles. E daí eu disse para eles, pode ser que em algum momento seja necessário que se leia a Bíblia e explique algum texto. Mas o que a família de vocês vai perceber de forma evidente é a transformação da vossa família. Que os parentes vão notar isso. Que havia um tipo de comportamento, de conduta, de pensamento, e de alguma forma mudou, algo mudou para melhor. E a árvore você vai conhecer pelos frutos. Então, meus irmãos, que Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Nós vamos orar para encerrar a nossa transmissão. Depois eu vou passar a palavra para o nosso irmão presbítero emérito, Saulo Rezende. O seu Saulo vai nos conduzir na nossa reunião de orações. Vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos pela porção da tua Santa Escritura, que o teu Espírito possa aplicar essa palavra aos nossos corações, aos corações daqueles que também nos acompanham remotamente. E, ó Pai amado, que possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus. Estejamos abençoando nesses momentos também de comunhão, de orações, nós que estamos aqui presentes no templo, aqueles que nos acompanham remotamente, que possam dedicar também um momento de oração e de intercessão em favor da igreja, em favor dos enfermos, pedidos específicos, ó Pai, que sempre estejamos diante do Senhor de forma piedosa e de maneira, ó Pai, reverente. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.